Tudo bem, pessoal? Então, voltando aqui para a nossa aula 2 da monitoria da disciplina de projeto geométrico de estradas da professora Patrícia. Nessa segunda videoaula, a gente vai criar a nossa superfície do terreno. Tá? Essa superfície do terreno é a superfície que o Civil 3D reconhece como topograficamente falando, assim como a superfície do MDT, que é o modelo digital do terreno. Nessa superfície ele vai reconhecer então as alturas, então as cotas e tudo mais, que ele vai utilizar para fazer os cálculos depois de terraplanagem, de volume e tudo mais. Tá? Então assim, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer então, vamos abrir o nosso AutoCAD Civil 3D. Lembrando sempre que a gente tem que abrir ele com aquele ícone que a gente criou, aquele no nosso desktop no vídeo anterior, né? Quando a gente instalou o Kit Brasil, a gente sempre tem que abrir por aquele atalho lá, tá? Que aí ele já vai abrir todas as configurações pré-determinadas pelo caderno de projeto geométrico do DENIT, tá? Então assim, vamos aguardar então o nosso AutoCAD Civil 3D então abrir, então. Vamos aguardar ele abrir. Aberto então, pessoal, o Civil 3D, a gente tem que dar uma olhadinha, ver se ele abriu mesmo com o atalho do Kit Brasil, tá? Ele tem que aparecer aqui embaixo, então, como eu já falei no vídeo anterior, né, ele tem que aparecer aqui embaixo, então, os três layouts aqui que depois a gente vai usar para plotar o nosso projeto, né, que são folhas do padrão DENIT. E tem que aparecer aqui nos layers também, todos os layers em português, ó, vários layers com os pré-determinados, né, onde o Civil 3D vai salvando depois os dispositivos da nossa rodovia que a gente vai projetando aqui. Ele vai salvando automaticamente aqui dentro desses layers aqui, tá? Então assim, pessoal, o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai abrir o arquivo então do nosso projeto geométrico, né? Vai abrir o nosso projeto geométrico. Então o arquivo está disponibilizado conforme a gente disponibilizou para vocês, esse arquivo aqui, ó. A gente vai abrir ele. A gente optou por disponibilizar esse arquivo aqui em formato de nuvem de pontos pelo seguinte, porque esse arquivo aqui, ó, é o arquivo que sai da estação total. Quando o topógrafo, ou até mesmo nós, como futuros profissionais, a gente vai poder fazer esse tipo de levantamento, é o que sai do equipamento. Então assim, ó, quando a gente baixa os pontos do levantamento topográfico, ele tem coordenadas em cada ponto, né, coordenadas x, y e z, e mais algumas informações que eu acabei deletando aqui para o nosso desenho não ficar muito poluído. Como a gente não ia fazer nenhum tipo de desenho planimétrico aqui, a gente só vai projetar a nossa rodovia em cima dessa superfície aqui, eu acabei deletando. No caso, esses pontos aqui tinham o número do ponto, tinham a descrição do ponto e a cota que o ponto se encontra. Tá? Tinham essas informações aí. Tá? Feito isso, pessoal, né? Aberto o arquivo e a gente dando uma analisada aqui na questão da nuvem de pontos, a gente tem que lembrar que isso aqui é um arquivo de AutoCAD comum. E o Civil 3D não consegue projetar em cima de um arquivo de AutoCAD comum. Até ele consegue projetar, mas vocês podem ver que esse arquivo aqui não é um arquivo do AutoCAD Civil 3D do Brasil Kit, no caso. A gente não tem todas as determinações aqui das configurações, não estão pré-definidas nesse arquivo aqui. Ele é um simples arquivo de AutoCAD, esse aqui. Apesar dele aparecer aqui embaixo os layouts, né, padrão DENIT, se vocês abrirem os layers, não tem todos aqueles layers pré-definidos ali, onde ele vai salvar os elementos do nosso projeto, né. Então assim, ó,
a gente vai ter que, o próximo passo, então, a gente vai ter que importar esse arquivo de pontos aqui para dentro do Civil 3D. Tem duas maneiras de fazer, tá? Eu vou explicar uma rapidamente, vou falar, e a outra eu vou fazer passo a passo, que é a que eu costumo usar, tá? Então, assim, ó, o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai clicar aqui, ó, vai criar um desenho novo, né? A gente vai criar um desenho novo. E vocês podem, se vocês notaram aqui embaixo, quando eu criei o desenho novo, ele já apareceu ali que ele está criando um desenho novo baseado na template do Brasil Kit e do Civil 3D. Então, assim, ó, ele já criou essa template aqui, esse arquivo aqui, é um arquivo do Civil 3D do Brasil Kit. Olha, podem ver que tem todos os layers aqui, ó, como eu tinha falado antes, né? Então, assim, ó, a gente tem que, então, para iniciar o processo de conversão, a gente tem que voltar lá para o nosso arquivo, então, onde é que tem a nuvem de pontos, e tem duas maneiras de fazer. Às vezes, tem alguns de vocês, esse menu aqui em cima não vai estar aparecendo, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer aparecer esse menu aqui, ó. Com essa opção aqui marcada Civil 3D, vocês cliquem aqui do ladinho, ó, e nessa opção aqui, ó, eu vou ocultar a minha barra de menus e vou abrir ela de novo. Ó. Aqui, ó, Show Menu Bar. Aí ele abre aqui e mostra a barra de menus completa aqui em cima. Todos os comandos que tem aqui embaixo, tá? Só que aqui eu costumo deixar aberto isso aqui porque tem muitas vezes que a gente quer ir direto em algum lugar e tal, e tem que ficar procurando aqui e tal, tu já vai direto, aqui tá mais organizado, apesar que lembrando que todos os comandos que tem aqui embaixo também, tá? Então assim, ó, a primeira opção, vocês podem vir aqui em arquivo e importar esse arquivo, tá? Importar ele em algum desses formatos aqui. Você pode importar ele com pontos, coisas assim. Por exemplo, aqui vocês podem vir aqui e importar um arquivo de pontos da estação total e tal, aqui direto. Ou podem transferir esses pontos direto da estação. Tá? Você pode fazer tudo isso. Como a gente já tem o arquivo de pontos aqui dentro, e é um arquivo de pontos de CAD, a gente vai fazer a importação de um jeito diferente aqui. Ó. A gente vai pegar esse arquivo aqui, ó, e vai copiar esses pontos e colar lá dentro do nosso desenho novo, que eu acho bem mais simples de fazer. Então assim, ó, vocês selecionem todos os pontos e simplesmente deem Ctrl C, né? Ou com o botão direito do mouse aqui, ó, Clipboard, Copy, Ctrl C, ó, tá? Copy. Venham aqui no desenho que vocês criaram novo e com uma coisa interessante aqui, ó, pessoal. Se vocês derem Ctrl V simplesmente, ele vai colar os pontos. Porém, como a gente recebe esses arquivos, geralmente, ó, vocês podem ver que eu mexo o mouse, ele está mexendo. E o meu 00 está aqui. Ó. O meu 00 está bem no meio aqui. Aqui é a minha coordenada 00. Tá? Como eu mexo o mouse aqui, se eu colar com o Ctrl V, eu vou estar colando isso aqui num sistema de coordenadas local, digamos assim, tá? Por que eu não recomendo a gente fazer isso? Porque muitas vezes, depois, quando a gente estiver trabalhando com isso, a gente vai receber o arquivo da topografia e esse arquivo geralmente vai vir já referenciado. Se vocês colarem, simplesmente fizerem isso, a gente perde todas as coordenadas já referenciadas dos pontos. Vocês vão estar criando um sistema de coordenadas local. Tá? Para colar ele corretamente, a gente tem que vir aqui com a opção aqui. Ó, cliquem com o botão direito do mouse em Clipboard e cliquem aqui. Ó, Paste to Original Coordinates. Que ele vai pegar as coordenadas original lá do desenho que tu copiou e vai colar aqui todos os pontos naquelas coordenadas lá. Ó, pronto. Vocês podem ver aqui, ó, que ele colou, ficou igual ao desenho. Só que ele colou com um formato de pontos aqui diferentes do que a gente tinha lá, tá? Se vocês quiserem deixar assim, não tem problema nenhum, tá? Como a gente vai estar simplesmente criando a superfície baseado nessa nuvem de pontos, é bem tranquilo. Agora, se vocês quiserem desenhar em cima, desenhos planimétricos em cima desses pontos aqui, fica difícil de desenhar. Então, se vocês quiserem alterar, o comando é PTY, tá? O comando que altera o formato desses pontos aqui, que é o comando ptype. Aí, vocês podem escolher aqui a opção de ponto que mais agradar a vocês. Eu, por exemplo, vou escolher essa aqui, que é a mesma opção que a gente tinha no desenho anterior. A gente sempre marca aqui a opção de deixar essas unidades aqui unidades absolutas, tá? Porque se vocês deixarem em percentual ali, ó, que ele mudou em percentual,
Conforme vocês forem dando zoom, aumentando, diminuindo o zoom, esse ponto vai aumentando e vai diminuindo também, tá? Então, se vocês deixarem dados absolutos, ele fica sempre o mesmo tamanho. Outra coisa, vocês podem ver, então, alterou os pontos aqui, ó, e voltou a ser parecido com o arquivo original que a gente tinha, tá? Outra coisa que ficou aqui, que vocês podem ver que está atrapalhando aqui no meio do nosso desenho, é a nossa origem do nosso plano cartesiano aqui no meio, né? Então, assim, para tirar isso aqui fora, se vocês clicarem nele e arrastarem para o lado, ele vai vir, tá? Só que vocês estão alterando o sistema de coordenadas, porque aqui nesse ponto aqui, ó, é o 0, 0 do nosso levantamento. Se vocês mexerem isso, vocês vão estar mexendo o 0, 0, logo alterando todo o sistema de coordenadas do levantamento, tá? Então, assim, para tirar ele fora, vocês vêm aqui em View, Display, UX Icon, e cliquem nessa opção aqui, desmarquem essa opção aqui de origem. Aí ele vai lá para o cantinho e não fica mais atrapalhando ali, tá? Feito isso, então, pessoal, o segundo passo agora é nós configurar as nossas unidades do nosso desenho, tá? Para a gente poder desenhar depois a nossa diretriz, a nossa rodovia futuramente e essas unidades estarem já pré-determinadas. O comando, então, para a gente alterar essas unidades, o comando, então, é UN, ou Units, se vocês quiserem digitar no teclado, tá? É UN, o atalho, ele vai abrir essa janelinha aqui. Aqui na opção de comprimento ou distância, aqui em cima, vocês podem aqui deixar em decimal, então, né? Deixa em decimal, só que a precisão, a gente não precisa uma precisão assim tão grande, a gente deixa em 2 casas após a vírgula, está excelente. E nos ângulos aqui, ó, a gente vai alterar, em vez de ângulos decimais, nós vamos colocar ângulos em graus, minutos e segundos, tá? E a precisão deles conforme a gente trabalha sempre na aula, que é essa precisão aqui, ó, tá? Aí a gente clica nela. E marca essa opção aqui para ele fazer a contagem dos ângulos, né? Para quando a gente for lançar alguma coordenada, coisa assim, para ele começar a contagem em sentido anti-horário, tá? Aqui embaixo tem uns exemplos, ó, de como que a gente faz para lançar essas coordenadas, tá? Por exemplo, aqui, ó, se você clicar, né, numa linha e colocar esse comando aqui, ó, 3 menor que, e esse ângulo aqui, ele vai desenhar com um azimuth desse ângulo aqui, tá? Porém, se a gente não fizer essa opção aqui, ele não vai desenhar com azimuth. Então, a gente tem que colocar aqui, ó, direção, clique em direção ali e marque a opção norte aqui, para ele começar a contar esses ângulos ali no sentido anti-horário a partir do norte, que é o nosso azimuth que a gente sempre usa. Feito isso, dê em OK, o nosso desenho está configurado, tá? Agora, o próximo passo que a gente vai fazer é criar a superfície do nosso terreno, tá? Criando a superfície do terreno, a gente vai aqui, ó. Se algum Civil 3D de vocês não tiver aberto, eu vou fechar e vou abrir de novo. Vamos fechar esse arquivo nosso aqui que a gente fez ele aqui, esse arquivo de pontos, a gente não vai mais precisar ele, e a gente vai salvar esse arquivo aqui. Vamos salvar esse arquivo aqui, salvem ele num lugar, eu não vou salvar no caso aqui, tá? Você pode salvar ele em algum lugar, e aí depois disso a gente vai clicar aqui, ó, nessa aba de ferramenta aqui na Toolspace, tá? Clique em Toolspace, cliquem aqui em Surfaces com o botão direito do mouse, em Create Surface, tá? E nessa opção aqui de nome, vocês coloquem assim, ó, natural, tá? Vamos fazer o seguinte, pessoal, para o vídeo não ficar muito comprido e não ficar muito pesado, eu vou encerrando por aqui e depois a gente volta em outro vídeo e continua, tá bom? Um abraço, até mais.